Você falou de DevOps e tal, e a gente fala de sysadmin também, esses 2 termos. Queria que você explicasse se é a mesma coisa, se são coisas diferentes, que o linguajar tech ele vai mudando ao longo do tempo, e a gente se refere a certas profissões de formas diferentes, né. O próprio DevOps, ele existe há bastante tempo, mas hoje em dia ele é um termo bem sedimentado, tipo, é definitivamente um cargo, um tipo de atividade, uma role. Mas existe alguma diferença na sua visão de um sysadmin para um DevOps ou meio que é uma intersecção, é a mesma coisa? Muitas pessoas não gostam, né, do termo DevOps, que é uma cultura, que não sei o quê, não é um cargo, mas essa briga a gente já perdeu, né. Vou falar da minha visão, né, porque assim, isso muda muito de empresa para empresa, do nível de maturidade que ela está em processo de devopização, né. Então, se é uma empresa mais inicial, tende a ser um pouco mais arcaico, mais voltado para o sysadmin. Quando a gente chega um nível Mercado Livre, uma empresa grande que já tem times de plataforma, já é uma outra pegada, entendeu? Então, os caras têm um time específico para, sei lá, operação, tem um time de automação, enfim. Então, depende muito do nível, né? Mas, em termos gerais, na grande maioria das empresas, o que eu vejo? O sysadmin era aquele cara raizão, né? Pô, mexo com Linux, faço uns shell script aqui maluco que resolve os problemas, eu faço os deploy ali, odeio o desenvolvedor, e é isso, cada um do seu canto. E esse é o sysadmin, na minha visão, né? O cara raizão. E aí, o que aconteceu, né? Veio esse movimento DevOps, que é todo mundo se dá bem, essa é a ideia. Então, DevOps deve conseguir trabalhar junto com o Ops e a gente entregar software, né, de maneira mais rápida e, enfim, com maior segurança, maior qualidade. E criou-se esse DevOps Engineer, né? O que é o DevOps Engineer? É a evolução do sysadmin, essa é a real. Às vezes você vai entrar lá, não existe sysadmin na empresa, não existe um time de Ops. O time de Ops é o DevOps. Então é meio que a evolução natural do sysadmin é virar um DevOps. Só que a gente adiciona uma outra bagagem de skills para você virar um DevOps. Então o Linux é uma delas. Né? Linux e redes, que é o que o sysadmin saberia. Além disso, você tem milhares de outras tecnologias que você tem que aprender. Então, hoje a gente já tem aí Docker, Kubernetes, Terraform, AWS. Às vezes tem que saber até da parte de build da aplicação. Então, uma coisa muito voltada para o desenvolvedor, você tem que conhecer também. Estudar Maven, Gradle, programação também, conseguir desenvolver alguma coisa com Python. Então, assim, traz toda essa bagagem de infraestrutura do sysadmin e coloca uma porrada de automação em cima. Basicamente, esse é o DevOps, né? E aí, com essa skill, esse é um dos motivos pelo qual tem poucas vagas de júnior, porque exige muita coisa, e geralmente o DevOps ele tá ali sozinho, suportando um time de desenvolvedores, entendeu? Guiando eles, ó, faz assim, vamos entregar assim, vamos arquitetar dessa forma. Então já é uma posição que exige um pouco mais de senioridade nessas tecnologias, né? Mas respondendo a pergunta, na minha visão, é uma evolução natural do sysadmin virar um DevOps Engineer. Olha, se eu peguei a lógica, é mais ou menos assim, todo DevOps é um sysadmin, mas nem todo sysadmin é um DevOps. Melhor Aí, definição impossível. Semana que vem tá eu e tu sendo crucificado no Twitter. É difícil você ser um DevOps júnior, né, por conta de tudo que você Perfeito. já explicou. Mas qual seria o caminho que um sysadmin ou alguém que hoje trabalha com suporte, vai, um nível um pouquinho mais baixo ainda, está começando na carreira de infra, sei lá, qual é o caminho que você indica para essa pessoa poder mirar nesse futuro de ser um DevOps? Quebrei muito a cabeça no começo, né? Eu fiquei uns 2 anos assim, desde que eu descobri DevOps até que eu consegui transicionar. Eu também vim de suporte, eu acho que a maioria de nós vem de suporte, né? Enfim, primeira coisa, é difícil a gente ver vaga júnior, porque como eu já expliquei, é uma área que exige um pouco mais de bagagem, né? Mas tem vagas já hoje de DevOps Júnior, por quê? Porque as empresas estão ficando mais maduras, times que conseguem suportar, porque um júnior ele dá trabalho, né? Ele não consegue fazer as coisas sozinho, então você precisa ter um time de pleno e sênior para conseguir suportar essa pessoa, ponto. Né? Hoje as empresas ficando mais maduras, a gente consegue ter essas vagas. Mas ainda são poucas, então você pode tranquilamente começar, como você falou, pelo suporte, pode começar por uma vaga de sysadmin, pode começar por uma vaga de desenvolvedor, inclusive, porque o conhecimento de desenvolvimento é muito bem-vindo em DevOps também. Então você pode começar em qualquer uma dessas frentes aí. Focando na transição, né, e aí essa seria a minha dica, que foi uma das coisas que eu fiz, né? Você tem um plano de estudo. Então, você
pegar essas tecnologias que são cobradas hoje, né, no mundo de DevOps, você consegue ver isso pelo LinkedIn, abrir uma vaga de DevOps Engineer, vai ter os requisitos da vaga, ponto. Você anota lá quais são os requisitos mais comuns. Dentro disso, você elimina o que você já sabe. Então, pô, já sei Linux, já sei Shell e já sei redes. Então, já corto esses caras aí. O que eu vou estudar? E aí você tem que se organizar e priorizar o que vai primeiro, o que vai depois. Isso é uma das coisas que eu tento passar hoje no meu Instagram, que eu não tinha antes. Então, eu estudei muita coisa perdida e demorei muito tempo, sabe? Tem coisas que uma coisa depende da outra. Então, Docker você não pode estudar sem saber Linux. Kubernetes você não pode estudar sem saber Docker. Vai criando uma dependência, né? Você tendo esse plano de estudos, cara, não tem outra forma. Você tem que estudar. E aí você pode usar, se você quiser, certificações para se motivar. Eu fiz uma certificação de Kubernetes, já fiz certificações AWS, porque são coisas que me motivam a estudar. Ou me obrigam, me obrigam a estudar, porque, enfim, a prova está marcada, eu tenho que fazer, né? Paguei. Então, aí você pode utilizar de qualquer forma que você, enfim, tem interesse, livros, cursos, pesquisar na internet, YouTube, curso na Udemy, curso do Matheus, pô, cara, foda. Então, cara, aí é bunda na cadeira estudar, mano, o bicho não tem outra forma. E continuar, então, fazendo aquela outra parte. Isso é a parte da hard skill, né, que a gente falou. Mas tem o outro lado, que é o lado da soft skill. Então, você tem que ter um perfil no LinkedIn, tem que postar, tem que interagir, para que você consiga chamar recrutadores para o seu perfil. Como a gente falou, hoje já é um mercado disputado. Então, se você não se destaca nas duas frentes, fica um pouco mais difícil. Mas, cara, é fazer isso consistentemente, sem chororô, não adianta, demora, eu demorei também, mas chega uma hora que acontece. Então, essa seria a minha dica aí. Muitas vezes, quem está entrando no mercado de trabalho tem essa total confusão de que só conta a experiência de carteira assinada, por assim dizer, né? Só conta a experiência contratado. E quando a gente sabe que se isso fosse realmente verdade, um monte de programadores de software livre que né, deslancharam na carreira mundo afora teriam sérios problemas, porque a maioria deles acabam contribuindo com projetos na maior parte do tempo no seu tempo livre. Não são experiências, não são contratos efetivamente, né? Qual que é a dica que eu dou? Pô, não trabalhei, não conduzi nenhum projeto, que teve uma época que eu também não tinha nada para oferecer. O que eu fiz? Eu mesmo criei um projeto básico, obviamente, né? Um projeto que eu consegui fazer na minha casa, e é por isso que eu tenho um home lab, né, para poder testar, estudar essas coisas, compartilhar. Tudo isso, se você montar um projetinho que você combina 3, 4 tecnologias e consegue colocar isso no Git, por exemplo, você documentou lá o seu projeto. Isso é um projeto. Então, na entrevista, o que eu costumo falar? Você está falando com o recrutador, pega, lança esse link no chat, fala, ó, eu fiz esse projeto, e aí demonstra o conhecimento que você adquiriu por meio daquele projeto. Se você conseguir expor isso de uma forma correta e mostrar segurança, que você realmente aprendeu o conteúdo que você usou nesse projeto, tende a contar muitos pontos para você. Eu já consegui vagas assim, sendo que eu não tinha experiência prévia. Então, não necessariamente você precisa de um projeto que você conduziu numa empresa. Você pode criar um projeto, né, DevOps com as tecnologias DevOps, combinar elas e trazer isso para uma entrevista. Uhum. Então, teve projetos, por exemplo, que eu fiz uma automação que pegava, executava na AWS, falava com a API da Udemy, pegava as notas, os reviews lá dos meus alunos, né, ranqueava lá as melhores ou as piores e mandava notificação no Discord para mim. Então, sempre que tinha alguma, sei lá, uma notificação de uma nota ruim, isso chegava lá no Discord para mim e eu ia olhar o que era, entendeu? Para tentar melhorar. Então, foi uma automação básica que eu fiz, mas aí eu usei Python, usei Docker, usei AWS, fiz uma pipeline. Então, tudo isso é uma coisa básica, mas isso impactou muito quando eu trouxe para a entrevista, entendeu? Então, ó, você, jovem mancebo, jovem manceba que está escutando o Geocache, grava as palavras do Matheus na sua cabeça. Crie um repositório livre, né, um repositório aberto, de fácil acesso para as pessoas, e comece a tentar solucionar problemas. Não foca tanto em fazer coisas bonitas, coisas chamativas para os alunos. Tipo, não tenta fazer um Netflix, sabe? Não tenta fazer um novo Facebook. Tenta resolver um problema que uma empresa teria. Tipo isso, coletar feedbacks dos clientes, coletar feedback dos usuários. Tal. Isso, com certeza, vai
ter um impacto bem mais positivo do que você mostrar uma Netflix, que é uma coisa que ninguém vai tentar fazer de novo. A Netflix já existe, né? E para te ajudar a organizar os seus estudos de maneira fantástica, recomendo vocês conhecerem o Obsidian e os plugins que ajudam a turbinar o programa.